Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho da Mina Comprava Livros e hoje eu vou falar sobre um livro que é o Helena Sabe. Eu vi que tinha saído pela Morro Branco e eu assisti o filme na Netflix, eu acho que foi ano passado, com uma das atrizes argentinas que eu mais amo no universo, que eu tive a honra, o prazer de entrevistá-la esse ano. Inclusive, a minha entrevista com ela tá aqui no canal para vocês assistirem. Mercedes Morán interpretou a Helena de Helena Sabe. Aqui tá um pouquinho escuro, eu acho. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Hoje o dia aqui não tá bonito no Rio de Janeiro. Então aqui, ó, tá essa capinha, mas eu vou botar a capinha aqui para vocês. Esse livro é escrito por uma das escritoras, escrito por escritoras é pleonasmo, né? Mas é que eu mais amo da Argentina. Eu não conheço a fundo a literatura argentina, mas eu gosto muito das obras, das histórias da Cláudia Pinheiro. Eu acho que ela coloca dedo em algumas feridas e consegue montar uma história tão interessante. E aí, gente, eu vou entrar aqui numa questão, sem dar spoilers da história, né? Eu acho até que o vídeo aqui no canal tem spoilers sobre o filme. Então tá na Netflix se vocês quiserem assistir. É, Helena Sabe é uma protagonista que ela tem Parkinson. E eu entendo que as pessoas, assim como eu também, a gente não liga muito para o que não faz parte da nossa vida. Se a gente não tem um filho autista, um irmão autista, ou se a gente não tem alguém com Alzheimer, ou não tem ninguém próximo que teve câncer, a gente escuta essas coisas e muitas das vezes fala assim: ah, que pena, e pronto. A gente também não tem o conhecimento, né? A não ser que você trabalhe na área, obviamente, ou seja um estudioso, enfim, ou faça algum trabalho voluntário com pessoas com essas doenças, ou enfim, nessas condições, para entender o que é o Parkinson e o que é uma pessoa receber esse diagnóstico. Porque a pessoa está viva, mas a pessoa ao mesmo tempo sabe que a vida dela nunca mais vai ser a mesma. É, eu acho que poucas pessoas saberiam colocar com tanta sensibilidade e realidade, assim como a Mercedes Morán fez em cena maravilhosamente. Ela acabou de fazer uma com Alzheimer também. A gente fala muito dessas doenças, a gente fala que é muito coisa de gente muito idosa, só que tem pessoas com 60, pessoas com. O Michael J. Fox teve Parkinson precocemente. E é uma coisa que a medicina não conseguiu ainda ter tantos tratamentos eficazes, né? Ou a cura mesmo. As células ficam degeneradas, né? Assim que fala. Enfim, eu soube mais sobre o Parkinson, infelizmente, por causa de uma pessoa muito próxima. E eu comecei a ler muito sobre o Parkinson, né? Eu comecei a ler sobre eu li um livro aqui com vocês, né? Fiz resenha da Astral Cultural, que era Sabe Saber, assisti filmes sobre a doença, e eu, ao mesmo tempo, a gente assiste e lê livros sobre esse, né? Com esse tema. E por que eu estou falando isso? Porque esse livro é muito sobre entender o quanto a personagem tem a sua vida alterada por causa do Parkinson. Vocês vão entender isso se vocês lerem. E aí eu vi algumas resenhas muito assim, o livro, sei lá. E assim, eu entendo super as pessoas terem opiniões diferentes em livros, gente. Eu sou super aberta quanto a isso. Eu nem tinha canal, eu nem falava de livro na internet há 14 anos, ou nos eventos. Tá tudo bem eu ter gostado e você não. Mas é que eu entendo que quem não tem isso na pele, ou não tem interesse pelo tema, ou não conhece de perto, não vai entender o quanto a Cláudia colocou a Helena para ser uma personagem marcante e para tudo que envolve. Ela tem uma filha morta, gente. Eu vou ler para vocês, então, a sinopse e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse tema, que é muito importante e que, além de ser muito importante, é um tema recorrente, é um tema que a gente. Outro dia saiu, né, que o Manuel Carlos, né, que é aquele escritor que eu mais gosto de novelas, ele tem Parkinson. A gente ouviu também o Suplicy, né, que é o político. Então, tem várias pessoas, aí você fala, mas só gente mais velha, a maioria das vezes são pessoas acima de 60, mas também, como eu disse para vocês, tem o Michael J. Fox, então, que começou super jovem. Tem alguns casos bem raros, mas também de pessoas mais. E não tem nada para evitar, essa aqui é a verdade, né? Enfim, vamos lá.
Pouco depois de Rita aparecer morta na igreja que costumava frequentar, a investigação do que teria ocorrido se dá por encerrada. Sua mãe Helena é a única que não desiste de esclarecer o crime, mas acometida pela doença de Parkinson, seu tempo é contado em comprimidos, sendo a menos indicada a encabeçar a busca pelo assassino. Uma penosa viagem dos subúrbios à capital argentina, uma conversa reveladora guiou a trama desse finalista do International Booker Prize, um romance íntimo e crítico no qual o corpo feminino é o verdadeiro protagonista. Uma das principais vozes contemporâneas da Argentina e a terceira autora mais traduzida do país, junto com Borges e Cortázar. Cláudia Pinheiro expõe as facetas ocultas do autoritarismo e da hipocrisia que podem determinar os rumos de uma vida. Aqui a gente vai ver a Helena relembrando como é que foi o diagnóstico e como é que foi perder a filha e como é que foi a convivência com a filha. E, teoricamente, se a gente mora com alguém, presume-se que a gente sabe tudo sobre aquela pessoa. Só que ela acaba descobrindo que a gente acaba descobrindo que aquela relação não era tudo que a gente esperava e também acaba descobrindo que as duas não se conheciam a fundo. Quanto mais a Helena investiga sobre a filha, mais ela descobre que ela desconhecia, que aquela filha dela era uma desconhecida dentro da própria casa, ela jamais imaginaria algumas coisas que ela vai vir a descobrir. A Helena mede os seus dias pelos comprimidos, e as divisões dos capítulos são assim, das partes, né, dessa história. Ela explica por que o comprimido tem que agir em determinado momento, como é que ela tem que calcular o efeito do comprimido, como é que ela desejar, pensar fazer algo, mas o corpo não se mover. Como é que ela não conseguir mais andar de cabeça erguida, não porque ela quer, mas sim porque ela não consegue mais erguer essa cabeça. Como é que investigar algo tão importante para ela quando a sociedade inteira coloca como alguém doente que nem deveria mais sair de casa? E como é continuar vivendo se a única pessoa que parecia gostar dela, cuidar dela e ficar com ela até o fim da vida partiu antes dela? E por quê? Quem teria matado a filha dela? Se isso não interessa para os outros, se isso é pouco para os outros, para a Helena é tudo que ela tem. Era tudo que ela tinha. Então ela começa a investigar a vida da filha e vai descobrir que a filha tinha alguns segredos e, além de tudo isso, ela vai descobrir que alguns limites que ela impunha para ela mesma, ou achou que o corpo dela já impunha, ela vai conseguir vencer algumas barreiras. Não porque estava errado o diagnóstico, mas sim porque ela não desistiu ao recebê-lo. A gente tem muito na vida de quando a gente recebe diagnósticos fortes como esse, de entrar numa vibe de para que continuar vivendo? Ela morreu, então eu também quero morrer. E a Helena, ela é o oposto disso. Ainda que ela não seja nenhuma heroína perfeita. Não estou dizendo só pela doença que ela tem. Estou dizendo pelo histórico dela, inclusive na relação com a filha. Estou dizendo no histórico dela perante a doença e com a filha cuidando dela. Eu sempre lembro, muitas das vezes, né, quando a minha mãe cuidava da minha avó, que às vezes a minha avó fazia umas grosserias para ela e eu ficava assim, sabe? Tipo, pô, por favor, né? Tá cuidando de você, você tá fazendo grosseria. Mas é que a pessoa que está na situação de precisar de alguém que faça as coisas para você não tem muito mais essa noção, né, de gratidão, de não vou fazer, né? E eu acho que muitas das vezes a Cláudia coloca isso aqui. Não é que a pessoa seja ruim, mas a vida acaba levando a gente para pensamentos ou atitudes que nem a gente mesmo reconhece. Mas o que fazer com o corpo que não responde mais aos nossos comandos? O que fazer do tempo que a gente não sabe o quanto tempo a gente ainda tem, mas a gente sabe que quanto mais o tempo passa, pior a gente vai ficar. Helena sabe, é forte, é extremamente incômodo, mas também é impactante.
E mais uma vez eu vou recomendar um livro da Cláudia Pinheiro, porque é uma das melhores escritoras que eu já li na minha vida, gente. E eu vou deixar que vocês descubram quem matou Rita e o que será que acontece com essa protagonista. Será que ela ainda tem mais coisa para viver? Será que ela vai conseguir fazer no estado que ela se encontra? A minha nota para esse livro é 5 estrelas. Eu inclusive eu comprei na Amazon, tá? Vou deixar o link aqui para vocês. Ele tem uma folha de guarda bem bonitinha. E ele veio com um marcador, que eu até não usei. Aqui, tá preso aqui dentro. Eu deixei ele presinho. Ó, se dá pra vocês verem melhor assim. A luz não tá ajudando muito. É como se ela estivesse mesmo numa janela, tá? Uma janela, e aqui ela na cadeira. E aqui é como se a mente dela fosse uma parte, o corpo fosse outra, tá vendo? A mente aqui. Enfim, foi assim que eu entendi. É muito bom, gente. É muito, muito bom. Eu vou ficando por aqui. Um beijo imenso e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!